Bom dia. Bom dia, professor. Facilitar para os alunos. Então, a gente vai colocar assim, ó, a padronização do nome. Avaliação, avaliação. Bom dia. Bom dia, professor. Tudo tranquilo? Tudo com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Queria saber se tem alguém tem alguma dúvida para a gente poder, antes de começar a aula, tirar alguma dúvida, se for o caso. E também peço a todos que digitem o nome no chat para efeito de presença, nome completo, por favor. Ninguém tem dúvida? Posso começar então? Vocês estão vendo o quadrinho que eu estou projetando aí, compartilhando com vocês? Sim. Ótimo. Ele está em tela cheia ou está em tela minimizada? Como é que está? Tela cheia, professor. Ótimo. Bem, preparei alguns problemas aqui para resolver e fechar o conteúdo da nossa apostila para que a gente possa entrar na próxima, né? Eu preparei também uma avaliação, né? Se eu não me engano, 5 questões, e elas já as encaminhei para vocês. A partir das 9 horas, elas estarão disponíveis. E você deverá fazê-las, entregar até o dia 29, às 9 da manhã, também, para que eu possa fazer o lançamento das notas. Ok? Então, são 5 questões, múltipla escolha, feita pelo plural. Bom? Bem, nós começamos, então, fechando as ideias que discutimos sobre funções e, particularmente, função de primeiro grau, com alguns problemas, né? Então, nós temos aqui, considere as funções f e g definidas por f de x menos 2x menos 4 e g de x igual a... Aliás, desculpe, g de x menos 2f de x mais 2. G de x igual a 2f de x mais 2. E ambas estão representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas. Aqui diz que a função f intercepta o eixo das ordenadas, portanto, o eixo y, no ponto A, e o eixo das abscissas, portanto, o eixo x, no ponto B. Enquanto que a função g irá interceptar o eixo y das ordenadas no ponto D, e o eixo das abscissas, eixo x, no ponto C. Desse modo, com os pontos A, B, C, D, isto vai aparentemente gerar um polígono. E ele quer a área desse polígono, né? Então, como é que nós resolvemos um problema desse tipo? Bem, a primeira coisa é esboçar o gráfico das funções para que eu possa perceber o valor
do intercepto delas, ou de ambas, nos eixos coordenados x e y. Então, nós temos que a função f de x, menos 2x mais 4, ela cortará o eixo y, né? Onde é que ela corta o eixo y? Ela corta o eixo y quando o x for zero. Então, se o x for zero, não sei por que está travando aqui o meu iPad. Se o x for zero, corta o eixo y em 4. E onde é que ela corta o eixo x? Ela corta o eixo x quando o y for zero. Coloco o zero aqui, passo o 4 para o outro lado, né? Fica menos 4, passo o menos 2 dividindo, cortará o eixo x em 2. Então, de modo rápido, eu percebo que a minha f faz este tipo de serviço, né? De modo análogo, a função g, né? Para que eu possa saber quem é g, eu preciso multiplicar a f por 2 e somar a isto 2. A função g será definida por menos 4x mais 8. Por quê? Multiplicando por 2, menos 4 por 2, 8. E ainda falta mais 2 aqui. Portanto, a lei de formação da função g é menos 4x mais 10. Faço o mesmo serviço que a função que fiz na função f. Então, ela vai cortar o eixo y onde? Corta o eixo y quando o x for zero, portanto, em 10. E corta o eixo x onde? Quando o y for zero. Trago o 10 para cá, menos 10, trago o menos 4 dividindo, vai ficar 5 meios, né? Então, tenho aqui os interceptos das minhas funções com os eixos coordenados. Agora, vou pô-las ambas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas, né? Então, tá lá, eu tenho que o A é 4, seguindo o enunciado, eu tenho que o B é 2, e eu tenho que o D é 10, e tenho que o D é 5 meios. Valores obtidos aqui com as continhas. E esses, lembrando que esses pontos são os vértices do meu polígono. Então, eu tenho aqui o gráfico da função f, ela corta em 4, corta em 2 e tem esta inclinação. Note que ela tem um ângulo maior que 90 graus, porque ela é negativa, o A é negativo, né? O coeficiente angular da reta. A função g, fazendo ambas no mesmo sistema de coordenadas, tem também uma inclinação negativa, né? O gráfico aqui não está em escala, não tenho esta preocupação. E aqui eu tenho os interceptos com os eixos coordenados, 10 e 5 meios, conforme o enunciado me diz. Ligando estes pontos, eu tenho aqui o que ele chama de polígono ABCD. Bem, feito isto, como calcular a área, né? Ele quer a área deste polígono. Como calcular esta área aqui? Tem um método corintiano e tem um método racional. Observe que a área deste polígono será o quê? A área desse triângulo, né, tendo a origem como vértice, menos a área desse triângulo pequenininho aqui. Então, se do triângulo grande eu tiro a área do triângulo pequeno, eu fico com a área do polígono. É o modo mais fácil de fazer o serviço, né? Então, eu tenho aqui as informações, o A, o B, o C e o D, e eu tenho que a área ABCD vai ser a área do triângulo área do triângulo ODC, que é o triângulo grande, né? Menos a área do triângulo OAB, área do triângulo pequeno. Bem, a área do triângulo grande vai ser o quê? A base, que é OB, aliás, desculpe, é OC, vezes a altura, que é OD, dividido por 2, menos a área do triângulo pequeno será a base, que é OB, vezes a altura, que é OA, também dividido por 2. Está aqui.
Substituindo os segmentos OC, OD, OB, OA, eu tenho esta continha, ou esta equação. Fazendo as operações, eu chego que a área do polígono ABCD será 17,5. 17,5 costuma ser 8,5. Então, está feita a continha, está resolvido o problema. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Ótimo. Uma coisa que eu quero que vocês percebam é isto aqui. Embora eu tenha feito a indicação, corta Y, corta X, corta Y, corta X e tal, isso aqui é desnecessário. Isso aqui você tem que resolver de pronto. Por quê? Para ganhar tempo, não ficar perdendo tempo escrevendo, né? Então, eu já poderia ter partido logo para o gráfico da minha função, observando que ela tem uma inclinação maior que 90, observando que ela corta o eixo Y em 4, que ela vai cortar o eixo X em 2, e já traço o gráfico. Então, observem isto para que vocês tenham agilidade no vestibular. Eu faço desta forma por questões didáticas, para que todos consigam entender, né? Mas você não. Você deve resolver a questão de modo mais rápido possível. Claro, se for uma questão com alternativas. Caso contrário, você mostra a memória de cálculo. Essa memória de cálculo é fundamental. Se é uma questão dissertativa, é assim que deve ser feito, né? Tome cuidado com isso. Se é uma questão de alternativas, não interessa. Aí você age da forma mais rápida possível. Tá bom? Tá aí. Bom, vamos para o segundo problema. O segundo problema, embora simples, é meio chatinho. Por quê? Ele diz que você tem uma função f, né, que a cada real x positivo faz corresponder à área do triângulo ABP, esse triângulo achurado aqui, representado na figura a seguir. Entre os gráficos das alternativas, o que melhor representa o gráfico da função f é... Bem, então, primeiro você tem que entender o que é o significado do gráfico da função f. O gráfico da função f significa o quê? Função f que a cada número real x faz corresponder à área do triângulo. Então, a função f nada mais é do que a área desse triângulo. E a área é em função de x, né, que é esse valor aqui. Tá? Isto posto, que tipo de função é f e, consequentemente, qual é o seu gráfico mostrado aqui nas alternativas. É isso que você terá que fazer. Então, o primeiro passo é identificar a função f. Deixa eu voltar um bocadinho aqui na tela, que eu tenho a impressão que tem alguém querendo entrar aqui. Espera aí. Tem algum desgarrado. Tem alguém querendo entrar? Não, né? Alguma coisa... Ah, tá aqui. É o Lucas. Ô, Lucas. Ô, Lucas. Perdeu a hora, Lucas? Pelo amor, não? Então, vamos lá. Continuando aqui. Bem, analisando a figurinha, né, o que a gente percebe aqui, ó? Professor, você parou de espelhar. Oi? Você parou de espelhar. É isso que dá o chegar atrasado, pô, atrapalha todo mundo. Já falei pro Ricardo. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, peraí. Obrigado pela dica. Tá espelhando agora? Sim. Ótimo. Bem, quem chegar atrasado agora fica na vontade. Então tá aqui. Então, como eu falava, eu tenho aqui, se eu traço uma perpendicular do ponto P em relação a este segmento OA, eu tenho a altura desse triângulo, né? E eu tenho também condições de determinar esse ângulo aqui e puxar relações trigonométricas. Então, essa é a ideia que eu vou utilizar. Tracei a altura H, né, perpendicular, chamei aquele ângulo de θ, e aqui eu tenho o quê? O H é um cateto oposto ao θ, o X é a hipotenusa. Juntando essas informações, eu lembro de seno, né? Portanto, eu tenho que o seno de θ será H sobre X. De onde se conclui
que o H vai ser igual a x vezes seno θ. Mas observe que a minha função representa a área, e a área é uma função de x. Depende da variável x. Então, eu vou isolar o x aqui, né? Portanto, eu tenho que a área do triângulo ABP será a base, né, que é AB, este pedacinho aqui, vezes a altura. Observe que interessante, a altura é medida fora do triângulo, né, dividido por 2, sem problema algum. Portanto, eu tenho que AB, quem que é o H? O H obtivemos aqui. Então, o H será x seno de θ sobre 2. Desse modo, eu tenho que a área do meu triângulo vai ser o quê? A medida AB dividido por 2 vezes seno de θ, e eu não tenho nenhuma informação de quanto seja, mas não interessa. Por quê? Porque o AB é um número real, portanto, uma constante. O seno de θ, né, é um número real, depende somente do ângulo θ, é outra constante. Uma constante vezes outra constante resulta numa constante, que é um número real. Então, eu digo que o segmento AB dividido por 2 vezes seno de θ vai ser um certo número K. Mas quanto é que é K? Não interessa, vai ser só um valor K, mesmo porque eu não tenho nenhuma informação numérica aqui no meu problema, né? Então, desculpe, eu posso escrever que a minha área, ela vai ser o quê? Um número K vezes a variável x. E se eu tenho um K vezes a variável x, isto aqui é uma função de primeiro grau. E o K é um número real. Por quê? Claro, porque isso aqui é um número real, positivo, e esse aqui também. Então, o K é um número maior que zero. Portanto, isto aqui é uma função de primeiro grau. Em sendo o A uma função de primeiro grau, ou seja, uma expressão que estabelece a área do triângulo em função da variável x, agora, comparando aqui com os gráficos, né, qual deles eu poderia dizer que representa a função? Né? Seria o gráfico da questão C. E veja que ele passa pela origem, por isso que aqui é uma bolinha aberta, né? Porque, claro, não tem sentido a área ser nula, né? Existe área, existe a figura, portanto, existe área, portanto, esse ponto é aberto, tá certo? Então, este é o gráfico que representa a área daquele triângulo. Vocês entenderam a questão, principalmente esta questão algébrica aqui? É outro que está querendo entrar aí. Ô, Cacilda. É um minutinho. Lucas, de novo? O que está acontecendo com ele, pô? Lucas, o que está acontecendo, meu filho? Hein, Lucas? Está com problema? Ah, professor, está complicado viu, o dia, viu? Não estava saindo seu áudio para mim. Uhum. Mas não desliga, não. Quando for assim, dá um toque, manda pelo chat para a gente poder não parar, Ah, perdão, professor, desculpa. porque senão atrapalha tudo aqui, tá bom? Pode deixar, da próxima vez que isso acontecer, eu mando no chat, perdão. Isso. Agora eu se perdi aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui que eu quero compartilhar de novo. Ah, Jesus. Me confirma se está compartilhando, por favor. Tá indo, professor. Tá compartilhando já. Tá ok. Então, vocês entenderam esta sistemática algébrica aqui para eu chegar numa função e, a partir da lei de formação da função, estabelecer qual gráfico melhor a representa? Alguma pergunta com relação a isto? Não? Ótimo. Bem, mais um problema. Aqui, ainda sobre funções, eu tenho lá, o reservatório A perde água, então é negativo, a uma taxa constante de 10 litros por hora.
enquanto o reservatório B ganha, se ganha, acrescenta mais água a uma taxa constante de 12 litros por hora. No gráfico, estão representados, no eixo Y, os volumes. Então, aqui eu tenho o volume, em litros, da água contida em cada um dos reservatórios, em função do tempo T em horas. O tempo T é representado no eixo X. Então, eu tenho T e tenho V, né? Cuidado. E tenho aqui o gráfico. Aí ele fala, determine o tempo x0, que é este ponto aqui, em horas indicado no gráfico. O que é que significa este tempo x0? É importante que você perceba, né? Alguma coisa está diminuindo ao mesmo tempo que alguma coisa está aumentando, ou seja, está saindo água e está entrando água. Esse ponto aqui é o ponto comum, né? A quantidade que sai é a quantidade que entra. Então, vamos tentar estabelecer funções matemáticas que descrevem o comportamento de escoamento e enchimento do reservatório. Bem, ele fala que a quantidade de água, né? A é um A de X, então lá em cima. E B é um B de X. Então, eu tenho duas funções aqui, ó, A e B. Ambas funções de X. Função do tempo, claro, né? O A perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora. Então, eu posso... E o B ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. Então, eu posso escrever as duas funções matemáticas. Que o A é menos 10x, porque o A perde, e o B é 12x, né? 12 litros por hora. B ganha. Esse ponto x, observem, ele é um ponto que, entrando na função, na lei de formação da função A, ou na lei de formação da função B, vai produzir o mesmo valor. Não interessa se ele está em A ou se ele entra em B. Ele vai produzir o mesmo y. Então, igualando-as, eu descubro para qual x isso acontece. O que é que significa igualá-las? Significa que elas terão a mesma imagem. Portanto, eu vou descobrir o domínio para que a imagem seja a mesma. Lembrando que, no lugar de A, eu posso escrever y, no lugar de B, eu também posso escrever y, né? E eu quero que esses y sejam iguais. Portanto, eu tenho que A é menos 10x, desculpe, mais 720. Por que mais 720? Porque se eu observar o gráfico, eu vejo que a função A corta o eixo x em 720. Então, aqui eu estabeleço a lei de formação da função A. De modo análogo, eu faço com a função B. Observando a função B, eu percebo que ela corta o eixo y onde? Em 60. Então, eu escrevo que B é igual a 12x mais 60. Está aqui, certo? Feito isto, vou igualá-las, né? Então, para um dado valor x, y é o mesmo. Está lá, ó. É o y0. Portanto, igualando-as, né, a x igual a bx, já que ambas são iguais a y, eu tenho esta equação. E resolvendo esta equação, é uma equação a uma incógnita, eu encontro que x é igual a 30 horas. Portanto, esse valor x0, né, é igual a 30. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Vamos seguir, então. Bem, aqui eu tenho um problema que envolve funções de primeiro grau e, particularmente, uma inequação, ou seja, algo dividido por algo maior que zero. Lembrando que maior que zero é a mesma coisa que algo positivo. Não interessa quanto, o que interessa é que é maior que zero. Não esqueça disso, né? Então, se você observa com atenção, eu tenho aqui duas funções. A função que está no numerador e a função que está no denominador, né?
Portanto, eu vou chamar de f a função do numerador, menos x mais 3. E vou chamar de g a função que está no denominador, 2x menos 1. Vocês estão vendo o mouse amarelinho aí, o apontador do mouse? Na tela? Sim. Não, porque eu vou trocar, porque eu estou usando a Apple Pen aqui, está travando quando eu faço isso, ó. Quando eu coloco a mãozinha aqui, eu estou pressionando a Apple Pen no iPad. Só que eu não sei por que está travando aqui. Então, eu vou parar de usar a Apple Pen e vou usar o mouse, tá bom? Então, aqui eu vou chamar de F e aqui eu vou chamar de G. E, na realidade, o que é que eu estou querendo aqui? Eu estou querendo que a divisão, a razão entre a função f e a função g resulte em algo positivo. É este o significado desta expressão. Só que, observe, uma função dividida por outra função, ou ainda mais simples, algo dividido por algo dando positivo, né? Não interessa o que seja esse algo, para que dê positivo, eu tenho somente algumas possibilidades. Ou ambos os algos são positivos, por conta da regra de sinais, ou ambos os algos são negativos, por conta da regra do sinal. Então, voltando aqui particularmente às minhas funções, eu percebo que, para que eu tenha resultado positivo, as funções deverão ter o mesmo sinal, onde se conclui que, para resolver o meu problema, eu tenho que fazer o quê? O estudo do sinal destas funções. E, para fazer o estudo do sinal das funções, eu devo esboçar o gráfico simplificado. O que é o gráfico simplificado? Bom, primeiro vamos entender o que é o gráfico completo, ou simplesmente gráfico. Quando eu falo esboce o gráfico de uma função, eu estou pedindo a você que, dependendo da função, mas geralmente todas você faz isso, você faça o esboço do gráfico e, particularmente, indique a mim onde ela corta o eixo y, onde ela corta o eixo x. Não interessa se ela é uma função de primeiro grau ou se ela é uma função de segundo grau. A função de segundo grau, vamos supor que seja esta, além de mostrar os interceptos com os eixos coordenados, né? No caso, onde corta x, onde corta... Pô, minha canetinha está esquisita, eu acho que está sem bateria. Onde corta o eixo x, onde corta o eixo y, você terá que mostrar a mim onde ela tem o vértice. Então, a parábola, além dos interceptos com os eixos coordenados, ela tem aqui o vértice. Então, toda função, você sempre tem que mostrar onde ela corta os eixos coordenados. Particularmente na função de primeiro grau, é somente onde ela corta o eixo x e o eixo y. Tá bom? Então, vamos partir para o estudo do sinal, de modo bem simplificado, né? Eu tenho aqui a função f, o eixo x, eu sei que a minha função f, ela tem uma inclinação maior que 90, porque o a é negativo, então ela tem essa inclinação, e eu sei que, igualando a zero, passo 3 para lá, ela vai cortar o eixo x em 3. E eu sei que, para valores de x, a esquerda da raiz, desculpe, as imagens serão positivas, e à direita da raiz, as imagens serão negativas. De modo análogo, para a função g, eu tenho a função g, já tem um coeficiente angular positivo, portanto, o ângulo que ela faz é menor que 90. Se igualando a zero, eu levo 1 para lá e passo 2 dividindo, eu tenho raiz meio. À direita da raiz, as imagens serão todas positivas, e à esquerda da raiz, as imagens serão negativas. Então, aqui eu tenho o estudo do sinal das funções f e g. Fazendo o varalzinho, né? Ou seja, pendurando esses sinais em retas. Então, na primeira reta eu tenho a função f, na segunda eu tenho a g, e na terceira eu tenho o resultado da divisão de ambas, né? Portanto, vou marcar as raízes, sempre observando os extremos, quem que está mais à direita, quem está mais à esquerda e quem está mais à direita, sempre, né? E colocando para que eu possa tê-las sobrepostas.
Portanto, o 3 é mais à direita, o meio é mais à esquerda. Tá lá. Traço retas perpendiculares passando por meio e passando por 3. A pontilha tracejadinha. E coloco aqui as anotações. Eu sei que a esquerda de 3, as imagens são todas positivas. E a direita de 3, negativo. De forma análoga, eu faço para a função g. A direita positivo, a esquerda negativo. Preencho lá, está aqui. E agora aqui embaixo, nesta reta, eu faço a divisão. Mais dividido por menos, mais dividido por mais, menos dividido por mais. E preencho. O que eu quero? Eu quero que a minha razão resulte em algo positivo. Portanto, onde que ela será positiva? Neste trecho aqui. Então, ela é positiva neste pedaço. Portanto, para todos esses valores de x, eu tenho imagens positivas. Note que eu não quero que ela seja nula, ou seja, ela não pode ser zero. Portanto, aqui é aberto e aqui é aberto, ou seja, as raízes são excluídas da minha solução. E dou a resposta. Isso aqui é um conjunto, é um intervalo, é um conjunto de números. Então, que números são esses? Os números reais, x, pertencentes a R, está o quê? O x menor que 3, maior que meio. Né? Se eu pegar qualquer número aqui e colocar aqui no lugar do x, eu obterei uma resposta positiva. Certo? Só que o problema fala a soma das soluções da inequação, onde x pertence ao conjunto dos números naturais. Isto aqui é a solução geral. O x pertence a R. Só que o problema particulariza. Ele quer que os números sejam números naturais. Cuidado com isto. Muitas vezes você resolve um problema e uma das alternativas é esta. E você inadvertidamente cai nela. Mas a pergunta do problema se refere a números naturais. Portanto, quais são os naturais que estão compreendidos aqui dentro desse intervalo? Né? Quem são esses números naturais? Engraçado, está com um delay a minha tela. Eu escrevo no iPad e demora para aparecer na tela. Sei lá o que está acontecendo. Bom, então aqui, quem são os naturais entre meio e 3? Eu tenho o 1 e o 2. Portanto, ele fala em soma dos naturais. A soma desses naturais será igual a 3. Portanto, a alternativa é A. Alternativa A. Alguma pergunta aí, minha gente? Alguma dúvida? Não? Bem, continuando aqui. Caramba, desembestou. Peraí. Calma, fica frio. Pronto, está aqui. Então, a próxima questão está lá. Se n é um número inteiro, cuidado, n é um número inteiro. Então, a quantidade de números racionais da forma 2n, 3n, 2n dividido por 3n mais 15, que são estritamente menores que 7/13, isso aqui é uma inequação. O que ele está querendo na realidade? Que isto seja menor que aquilo. Portanto, eu escrevo que 2n sobre 3n mais 15 tem que ser menor que 7/13. Toda vez que eu tenho uma inequação onde o segundo membro, observe bem, o segundo membro não é zero, eu pego esse elemento e trago para o primeiro membro. Não esqueça disso. Toda vez que eu resolvo uma equação, eu tenho que relacioná-la com zero. Por quê? Porque, ao relacioná-la com zero, eu busco números, eventualmente, negativos, positivos ou nulos. Né? Nunca com relação a um número real diferente disto. Passo o elemento para o primeiro membro. Cacilda, desembestou novamente. É estranho.
Então, passo o elemento para o primeiro membro e fico com esta expressão. Tirando-se o MMC, né, eu fico com isso daqui. Portanto, caramba, coisa está muito estranha hoje. Me perdoe, o iPad está revoltado. Então, tirando o MMC, efetuando a distributiva, e aqui agora fazendo o agrupamento dos termos semelhantes, eu fico com 5n menos 105 dividido por 39, mais 195 é menor que zero. Observe, o que é que nós temos aqui? Nós temos agora algo muito semelhante ao que acabamos de resolver. Ou seja, eu tenho uma inequação quociente na variável n, de forma análoga ao problema anterior. Só que lá havia x, mas não interessa. Tanto x quanto n nós entendemos como incógnita, né? Tá certo? Desse modo, vamos analisar o estudo desta função, desta outra função, e perceber quando que esta razão é negativa. Então, fazendo o gráfico da função, note que aqui desinvestou novamente, note que aqui eu já estou mais ligeiro. 5n menos 105, só me interessa onde ela corta o eixo x, a inclinação dela é menor que 90, porque o A é positivo. Passo 105 para lá, divido por 5, ela corta o eixo x, ou seja, tem raiz igual a 21. Ali. Eu sei que à direita as imagens são positivas e à esquerda as imagens são negativas. Está feito o estudo do sinal para a função do numerador. De forma análoga, eu faço para a função do denominador. Observe. Também tem inclinação menor que 90, positivo, o A, portanto, está aqui. Levo o 195 igual a zero, levo o 195 para o segundo membro e passo o 39 dividindo, obtenho a raiz menos 5. À direita da raiz, imagens positivas. À esquerda da raiz, imagens negativas. Pronto. Tenho os dois estudos de sinal da minha função. Tá? Fazendo agora, trazendo aqui para o varal dos sinais, coloco lá. Ô, Cacilda, desinvestou de novo. Hoje não está legal. Então, coloco a primeira função, numerador, à direita positivo, à esquerda da raiz negativo. Coloco os sinais da segunda função, à direita do menos 5 positivo, à esquerda negativo. E agora faço a divisão. Né? Ou seja, menos dividido por menos dá mais, menos dividido por mais dá menos, mais dividido por mais dá mais. E o que eu quero? Eu quero valores negativos, né? Portanto, se eu quero valores negativos, onde é que eles estão? Ali. E note que eu não admito zero. Portanto, eu devo deixar as raízes excluídas. E faço isso indicando bolinha aberta. Tenho aqui a solução. Só que, cuidado, novamente. Ele diz se n é um número inteiro. Então, quais são os inteiros dentro deste conjunto dos reais? Aqui a resposta é genérica, real. Né? Os inteiros entre menos 5 e 21, exclusive menos 5 e 21, menos 4, menos 3, até 20. Quantos numerinhos eu tenho aqui? 25. Então, eu tenho 25 valores inteiros. Portanto, a alternativa é B. Deu para entender, minha gente? Alguma pergunta? Não? Bom, eu proponho, rapidinho, 5 minutinhos, 10 no máximo, para que vocês façam esta questão para mim. Tá dando para ver aí? Professor, você pode voltar uma rapidinho? Que eu estava terminando de copiar no final. Voltar aqui? Isso. Mas não precisa copiar, filha. Eu depois ponho a gravação da aula lá. Tá bom, obrigada.
É só uma sugestão. Se quiser copiar, sem problema, mas Já copiei já, pode passar. tudo bem. É só dar um print na tela também. Aqui, ó. Então, o que eu proponho a vocês? Neste instante, que vocês fazem essa questão aqui para mim, ó. Qual é o número de soluções inteiras de 2x mais 6 dividido por 14 menos 2x na hora que quiser? 7 minutinhos, 10 minutinhos para fazer, tá bom? Agora é com vocês. Só vou tomar uma água, que a minha água não está por aqui, já volto. Tudo em ordem por aí?
Alguém já terminou? Sim, eu acho. Tem alguém que está perdido? Vocês não querem falar Professor, comigo? Caramba. professor, Diga. deu 11? Deu quanto? 11? Não sei, não tenho a resposta aqui. Ah, bom. Já não me lembro, não, quer dizer, até tenho, mas eu não me recordo dela. Alguém está perdido aí? Alguém não sabe fazer? Manifeste-se. Por favor. Vocês são duro na queda, não? Bom, então vamos lá. Resolvendo a questão, chamando a função numerador de f e a de baixo g, fazendo o que o problema pede, ou seja, note que aqui eu quero maior ou igual a zero, e cuidado, por conta disto aqui ser uma fração, o denominador não pode ser zero. Eu não admito zero aqui, só admito zero aqui, né? Então, estudando os sinais das funções f e g, e lembrando que g tem que ser diferente de zero, nós temos gráfico da primeira, positivo à direita da raiz e negativo à esquerda, gráfico da segunda, a raiz é 7, à esquerda, e ela tem inclinação maior que 90, à esquerda da raiz as imagens são positivas, à direita negativas, fiz aqui a marcação destas ideias, levo para o varal, marco quem está mais à esquerda primeiro, quem está mais à direita depois, cuidado com isso, as retas são sobrepostas. O que quer dizer isso? Quer dizer que exatamente nesse ponto eu tenho 7, e exatamente nesse ponto eu tenho o menos 3. É isso que significa a sobreposição de retas. Na reta de baixo, eu farei a razão entre as duas funções. Traço uma linha pontilhada e marco os sinais. Portanto, a solução estará neste intervalo. Só que esta solução é uma solução real. E, cuidado, o problema pede soluções inteiras. Portanto, eu devo selecionar dentre as reais aquelas que são inteiras. Desse modo, desculpe, e lembrando que o 7 não pode ser considerado, porque ele zera o denominador, então eu o excluo, e o menos 3 eu devo considerar, porque é raiz do numerador, ele é que irá zerar. E quais são os elementos pertencentes a Z nesse intervalo? São 10 soluções inteiras, portanto, alternativa C. Quem acertou? Manifeste no chat, vai, já que não quer tornar público, pelo menos isso, para que eu possa saber. Uma coisa que eu estou sentindo, eu estou me sentindo muito estranho. Vou me confessar com vocês, né? Hora da verdade. Eu não parei desde que iniciou o semestre nas engenharias. Nós estamos a pleno vapor, praticamente já terminei o meu curso. E lá eu dou 3 disciplinas. E uma delas, cálculo 2, é uma disciplina muito complicada. Índice de reprovação em sala presencial. Vou repetir. Índice de reprovação desta disciplina em sala presencial, de 60% a 75% de reprovação. Um euzinho lá presente, tirando dúvida dos alunos. 60% a 75% de índice de reprovação. Por quê? Porque a disciplina exige, dentre outras coisas, estas coisas que nós estamos vendo aqui. Estudo do sinal de função, etc, etc. Tudo aquilo que a gente estudou no ensino fundamental e médio. Só que muitos, infelizmente, daqueles alunos, não têm ou não tiveram esses conteúdos de modo adequado, como vocês estão tendo. Por isso, o índice é muito elevado de reprovação, porque eles carecem de pré-requisitos para que possam viabilizar as ideias que eu transmito a eles. As ideias transmitidas são assimiladas. O problema é que eles não conseguem trabalhar com essas ideias, porque a eles falta
ferramentas essas que nós estamos discutindo. De modo que, como é que eu vou, se junto 70% de reprovação em média, longe é 100%. Então, como é que eu fiz para poder aliviar este problema? Eu simplesmente produzi 300 videoaulas, vou repetir, 300 videoaulas, né, abordando tudinho, já terminei o curso da nossa ementa, dos nossos conteúdos. Tupiu os alunos de exercícios resolvidos, comentários, observações, tudo em videoaulas, como eu já fiz algumas para vocês. E falei para eles, deixei claro, se vocês não estudarem, não fizerem sistematicamente os problemas e discutirem comigo, vocês estão ferrados, pô, não tem outra saída, é fazer ou fazer. Então, volta para fazer o semestre que vem. E acontece que eles estão discutindo desde o início comigo, manifestam dúvidas pelo meu e-mail, há uma interação muito grande. E eu tenho fé em Deus que agora vão iniciar as provas, eles vão ter sucesso. Inclusive, terão mais sucesso do que se fosse aula presencial, por incrível que pareça. Por conta do material que eu produzi a eles, por conta da assistência que eu dediquei a eles e por conta do interesse que eles tiveram com a disciplina, questionando durante todo esse tempo que nós estamos trabalhando. Coisa que eu não estou vendo com vocês. Ontem eu falei para o Ricardo, falei para o Zé Maria, eu estou me sentindo muito estranho em relação ao colégio. Ninguém fala comigo, ninguém pergunta nada, ninguém diz se gosta, se não gosta das coisas que eu estou fazendo. Não há nenhuma manifestação. Nem que fosse para dizer, detesto o seu esquema de aula, não vale nada, não serve para nada, uma porcaria, por favor, mude. Nem para isso a coisa está acontecendo. E até isso eu gostaria de ouvir. O que dói é não ter retorno, não ter o feedback. Eu estou falando aqui para os meus monitores, né? Eu estou falando aqui com o meu bonequinho de estimação, meu herói, o Jimmy Neutron, é ele que me ouve. Porque vocês não se manifestam comigo. Então, minha gente, das duas, uma, ou você interage com os professores, não só comigo, porque o Zé reclamou da mesma coisa, ou então esse semestre é perdido para vocês, esse ano fica perdido, e vocês serão os prejudicados. Então, por favor, interajam. Nem para dizer, tá tudo bem, professor, tudo legal, tranquilo, estou acompanhando. Tá? Professor, Diga. você está pedindo que a gente interaja com você, beleza. Mas você também tem que considerar que, tipo, esse estilo de aula é muito diferente do que a gente está acostumado. A gente ainda não se adaptou muito bem a isso. Porque, assim, no meu caso, a gente estuda no método presencial a vida toda. Isso aí a gente não tem nem há 2 meses. E também tem o fato de comodidade, por exemplo. Eu estou tendo uma obra aqui do meu lado da minha casa, eu não consigo focar 100% do tempo também. Aí, com isso, eu não vou... Se eu não consigo prestar atenção o tempo todo na sua aula, eu não vou gerar dúvidas também. E a maioria das vezes também a gente está aqui com... Podemos dizer que a gente tem outros métodos de solucionar, também não quer atrapalhar a aula, essas coisas. Tudo bem, eu não digo perguntar durante a aula. Até concordo com você que, às vezes, perguntando durante a aula quebra o desenvolvimento da aula. Mas o que eu solicito é que vocês mandem a manifestação por e-mail. Pô, professor, legal, essa semana está tudo tranquilo. Só isso. Ou então positivo. Por quê? Para a gente é fundamental esta interação. Porque se não há... Como é que eu trabalho? Já expliquei, vou falar de novo. Eu dou aula em sala, olhando para o olho de vocês. E eu percebo, ao falar, aquele que está me acompanhando e aquele que está perdido. E aquele que está perdido, percebendo o perdido, eu tento resgatá-lo. Só que agora, distante, eu não tenho essa possibilidade. E outra, estamos há 2 meses. Tá, mas vocês têm que considerar. Imaginando vocês, os meus alunos da engenharia, vocês dão de 10-0 nele. Por quê? Primeiro, vocês têm uma base sólida. Segundo, vocês têm condições de tecnologia, de ambiente, etc., que muitos dos meus alunos não têm, muitos trabalham. Você dizer que está com obra, tudo bem, é um empecilho, mas a vida é cheia de obstáculos. Você tem que tentar contornar isso e se adequar às condições que lhe oferece aquele momento. Nós estávamos numa zona de conforto. Qual?
Sala presencial, mudou de uma hora para outra. Tá, mudou para você, mudou para os professores. Rapidamente, todos os professores se adaptaram. Eu já até estou acostumado com isso, porque já há 1 ano, 2 anos que eu mexo com educação à distância. Então, eu tenho uma tendência natural para isso. Então, a minha não teve nem adaptação. Foi simplesmente uma mudança de esquema. Mesmo porque eu já fazia isso com vocês pelo Facebook, né? E para outros professores foi extremamente complicado. Eu tenho equipamentos aqui em casa que ninguém tem, nem na universidade, né? Eu investi num laboratório de produção de videoaulas, por isso que eu estou com 500 aulas produzidas. Então, o que importa para a gente é, do aprendizado, a gente criar condições para que a gente tenha facilidade no desempenho das nossas funções. E a vida é isto, é se superar sistematicamente a cada instante. Então, vocês têm que encontrar, acabou aquela zona de conforto. Aquela coisa de normalidade que a gente conhecia não existe mais. E não vai existir por um bom tempo. Pode botar isso na cabeça. Não acredito que, no prazo de 1 ano, a gente tenha segurança para voltar à sala de aula. Por quê? Porque senão vai se contaminar. E dependendo de quem se contamina, morre. É simples assim. De modo que vocês têm que entender isso e buscar uma adaptação rápida a estas novas condições. Vocês provavelmente terão problemas ao entrar na universidade. Não sei como é que vai ser. Por quê? Porque se não houver Enem, não vai ter entrada, a não ser que as instituições façam vestibulares específicos. E, entrando, vai ser à distância. Por quê? Porque os professores fazem parte do grupo de risco. Então, você tem que se adaptar rapidamente a esse novo esquema para que você possa dele usufruir o melhor possível. É o conselho que eu dou a todos. Não se iludam. Muito cedo, ou nos próximos 6 meses, no mínimo, ninguém volta para a sala de aula. Eu não volto. Por quê? Porque eu não quero correr risco nenhum, né? Então, vocês têm que aprender a se adequar. Chama-se resiliência. Procurem no Google para ver o que é que significa resiliência. E, contrariando Charles Darwin, né, que previa ou estabeleceu que o mais forte é o que prevalece e perdura a espécie, não é o mais forte, é aquele que melhor se adapta. Porque, geralmente, o mais forte se expõe, e, ao se expor, ele cai. E aquele que é mais cauteloso fica recluso e sabe o momento de agir. Este perdura a espécie, né? Vai prolongar a sua espécie. O forte, aquele ousado, naquele momento inadequado, perece, extingue a sua espécie, né? Então, pensem nisso, porque a gente tem que se adequar a esses novos tempos, tá, minha gente? Bom, ponha no chat para mim aí quem errou a questão para que eu saiba como é que as coisas estão, tá? Me desculpe falar isso, mas a gente tem que falar, porque faz parte da formação de vocês. Eu me considero um formador, né? Mais do que professor, eu me considero formador. Bem, eu tenho aqui mais uma questão, eu vou pô-la nas atividades do plural para que vocês resolvam, tá certo? E tenho aqui uma segunda questão, que também vou colocar lá, tá? Esta aqui é interessante por um detalhe, né? Porque ela fala, sendo A, B e C os números inteiros para os quais está definida a função real, raiz quadrada, observe, se isso aqui é uma raiz quadrada, o que é que significa? Significa que o radicando, né? Ou seja, o bichinho que está dentro do radical não pode ser negativo, portanto, só admito que ele seja positivo ou nulo. Então, esta é a condição para que você resolva o problema. E ao montar esta condição, que é isto aqui, nós ficamos com uma inequação. Ou seja, eu tenho que uma função f multiplicada por uma função g tem que resultar em algo positivo ou nulo. Novamente, eu brinco com o estudo do sinal. Então, este é o detalhe deste problema, tá certo?
Eu tenho que FVG tem que ser maior que zero. Quando é que ela será maior que zero? Quando for ambas forem positivas, ambas forem negativas, uma delas for nula, a outra não, né? E ambas forem nulas. Então, estas condições todas, simultaneamente, são percebidas quando eu faço o estudo do sinal da minha função. Tá certo? Então, fazendo o estudo do sinal da minha função, só um instantinho, apagar aqui. Fazendo o estudo do sinal da minha função, das minhas funções, melhor dizendo, né? Eu tenho o quê? Um instante, chegando lá. Agora. Então, eu tenho a primeira função com este formato, a segunda função com este formato. Vou para o quadrinho de varais, sempre colocando à esquerda e à direita os primeiros, né? Coloco os sinais no varal, faço a razão, e aqui ambas as raízes são aceitas. Por quê? Porque é um produto. Então, fazer produto ou fazer divisão é a mesma coisa, exceto pela raiz, que no caso da razão eu não posso considerar no denominador. Tenho a resposta geral, ou seja, os números reais que atendem à condição imposta, e dentro desses valores eu tenho os números inteiros, portanto, 0, 1 e 2, ou seja, um é A, outro é B, outro é C. Elevando cada um deles ao cubo e fazendo a soma, eu tenho 9, portanto, a resposta é E. Tá certo? E com isso eu encerro a aula de hoje. Então, não esqueçam, façam para mim a avaliação, já deve ter sido encaminhada a vocês, se não for, me comunica por e-mail, porque eu agendei na plataforma para mandar para vocês a partir das 9 horas de hoje, mas eu, sinceramente, a plataforma, para mim, é meio estranha, eu não consigo ter o feedback daquilo que acontece, daquilo que eu peço, já reclamei lá no plural, e se não receberam a minha prova, me avisem por e-mail, para que eu possa encaminhá-la ou resolver o problema, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tenham, não esqueça, o e-mail é armando@unital.br. Não tem como. Tá certo, minha gente? Alguém quer falar alguma coisa? Professor, esses exercícios são de que módulo? São do módulo 6, se não me falha a memória. Esse conteúdo é do módulo 6, módulo 5, fechando a nossa apostila. Na próxima aula, nós entramos na apostila 9. Vocês já receberam? Já. Alguns professores já entraram? Na apostila nova? Alguns já. Tá. Ô, Armando, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você falou logo no começo da aula que você mandou exercícios no plural pra gente, não falou? Sim, é uma prova. Então, não chegou, pelo menos pra mim, não chegou essa prova. Era para ter sido enviada às 9 horas. Dá uma chegada lá. Então pode ser que eu vi antes. Então, pode ser que tenha chegado agora. Eu mandei agendar o envio a partir das 9 horas de hoje. Professor, já chegou, já tá. Ótimo. Então, façam e depois a gente corrige isso aí, tá bom? Um abração para vocês. Por hoje é só, minha gente. Tchau, professor. Uma boa Tchau, semana. professor. Obrigada. Obrigado, Tchau, professor. Um abraço. Alô, professor. Tchau, tchau.